Poucos sabem, mas existe um conhecimento que foi deliberadamente ocultado da humanidade por milênios. Um conhecimento tão perigoso que aqueles que controlam este mundo fizeram de tudo para enterrá-lo nas profundezas do esquecimento. Estou falando das revelações de Thoth, o deus egípcio da sabedoria, sobre como identificar e ver os arcontes a olho nu. Sim, você ouviu certo. Essas entidades parasitárias que se alimentam da sua energia vital e manipulam sua realidade podem ser detectadas sem nenhum equipamento especial. E quando você aprender isso, sua vida nunca mais será a mesma. O que você está prestes a descobrir não deveria estar sendo compartilhado publicamente. Existe uma razão pela qual este conhecimento foi guardado apenas para os iniciados, para aqueles considerados dignos pelos antigos mistérios. Mas chegou a hora de quebrar esse véu de silêncio. Chegou a hora de você despertar para a verdade que está bem na sua frente, literalmente. Se você continuar vivendo na ignorância sobre a existência dessas entidades, continuará sendo um fantoche nas mãos delas. Continuará alimentando-as com sua energia emocional negativa, suas frustrações, seus medos e sua raiva. Elas se nutrem disso. É por isso que sua vida parece uma constante luta. Por isso que você sente que algo está sempre sabotando seus planos. Não é paranoia, não é coincidência, é real. Este conhecimento que estou prestes a compartilhar com você vem diretamente dos textos herméticos atribuídos a Thoth, o escriba dos deuses, aquele que conhecia os segredos mais profundos do universo. Nos papiros encontrados em Nag Hammadi e nos textos gnósticos mais antigos, existe uma descrição precisa de como essas entidades se manifestam em nossa realidade tridimensional. Elas não são apenas conceitos abstratos ou simbolismos, são seres reais, com características físicas identificáveis. Você já sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observado sem ninguém por perto? Já percebeu como algumas pessoas parecem sugar sua energia apenas com a presença delas? Já notou que em certos ambientes você se sente inexplicavelmente pesado, oprimido, como se algo invisível estivesse pressionando seu peito? Isso não é impressão sua. Você está captando a presença arcôntica mesmo sem saber. Seu corpo sabe, sua alma sabe. Só sua mente consciente ainda não aprendeu a decodificar os sinais. Os arcontes são maestros da ilusão. Eles criaram uma matriz de realidade falsa, onde somos mantidos como gado energético. Mas Thoth, em sua infinita sabedoria, nos deixou as chaves para enxergar através dessa ilusão. Ele sabia que um dia a humanidade precisaria despertar. Ele sabia que chegaria o momento em que o véu precisaria ser removido dos olhos daqueles que estão prontos para ver. O primeiro sinal que Thoth descreveu são os olhos. Os arcontes, quando se manifestam através de pessoas ou assumem formas físicas temporárias, têm uma característica inconfundível nos olhos. Não é sobre a cor, não é sobre o formato, é sobre a qualidade da luz que emana deles, ou melhor dizendo, a ausência dela. Quando você olha nos olhos de alguém que está sendo influenciado ou possuído por uma entidade arcôntica, é como olhar para um buraco negro. Há uma frieza ali, uma vacuidade que faz seu estômago se contorcer instintivamente. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Thoth explicava que os olhos são as janelas da alma, mas no caso dos arcontes, são janelas para o vazio. Eles não possuem a centelha divina que existe em todo ser humano verdadeiro. Quando você desenvolve a visão espiritual que ele ensina, consegue perceber essa diferença imediatamente. É como a diferença entre olhar para uma lâmpada acesa e olhar para um objeto que apenas reflete luz artificial. Mas não são apenas os olhos.
Todd descreveu uma técnica específica de observação que permite identificar distorções no campo áurico ao redor dessas entidades. Usando uma forma particular de visão periférica, que ele chamava de visão da serpente, você consegue detectar uma espécie de tremulação no ar ao redor de pessoas ou lugares com presença arcôntica intensa. É como aquelas ondas de calor que você vê saindo do asfalto em dias muito quentes, mas com uma qualidade diferente, mais sombria. A respiração é outro indicador que poucos conhecem. Os arcontes, quando assumem forma física ou influenciam fortemente alguém, criam um padrão respiratório específico. Não é que eles não respirem, mas a respiração fica mecanizada, sem a naturalidade orgânica de um ser vivente real. Todd ensinava seus discípulos a prestarem atenção nos ritmos respiratórios das pessoas ao redor. Uma respiração arcôntica é superficial, irregular de propósito, como se estivesse sendo controlada conscientemente para parecer natural, mas falhando nessa imitação. O som da voz é talvez o indicador mais perturbador. Todd descreveu que as vozes arcônticas têm uma qualidade metálica sutil, quase imperceptível, mas que causa um desconforto inexplicável em quem escuta. É como se houvesse um eco vazio por trás das palavras. Pessoas sensíveis frequentemente sentem arrepios ou uma sensação de mal-estar quando expostas a essa vocalização por períodos prolongados. Existe também o fenômeno que Todd chamava de sombra invertida. Em certas condições de luz, principalmente durante o crepúsculo ou sob luz artificial fraca, você pode observar que as sombras projetadas por estas entidades ou por pessoas sob forte influência arcôntica não coincidem perfeitamente com seus corpos físicos. A sombra pode estar ligeiramente deslocada, mais densa que deveria ser, ou ter uma forma que não corresponde exatamente à postura da pessoa. Mas talvez o sinal mais claro que Todd nos legou seja a reação instintiva dos animais. Cães, gatos e outros animais domésticos possuem uma sensibilidade natural para detectar presenças arcônticas. Todd observou que animais puros, especialmente filhotes, ficam visivelmente agitados, tentam se afastar ou começam a latir e rosnar sem motivo aparente quando na presença dessas entidades. Os antigos egípcios usavam gatos nos templos exatamente por essa capacidade de detecção. A temperatura corporal é outro fator distintivo. Pessoas sob influência arcôntica intensa emanam uma frieza perceptível. Não é apenas uma sensação psicológica. É uma frieza física real que você pode sentir se chegar perto o suficiente. É como se elas absorvessem o calor vital do ambiente ao redor. Todd ensinava que isso acontece porque os arcontes são seres de entropia, seres que se alimentam da energia vital e, portanto, criam campos de baixa temperatura ao redor de si. Escreva: "Eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona." O padrão de movimento é outra pista crucial. Movimentos arcônticos são excessivamente controlados ou excessivamente caóticos, nunca naturais. Ou a pessoa se move como um robô, com gestos muito medidos e artificiais, ou se move de forma errática, descoordenada, como se estivesse sendo controlada por algo que não compreende completamente a biomecânica humana. Todd também descreveu fenômenos eletrônicos associados à presença arcôntica. Equipamentos eletrônicos frequentemente apresentam mau funcionamento, luzes piscam sem explicação, aparelhos se desligam sozinhos ou captam interferências estranhas. Isso acontece porque essas entidades operam em frequências que interferem com nossos dispositivos tecnológicos. Um dos sinais mais perturbadores que Todd documentou é o que ele chamou de ausência de reflexo verdadeiro. Em superfícies altamente polidas, especialmente espelhos muito limpos ou água parada, o reflexo de uma entidade arcôntica ou de alguém sob forte influência pode aparecer ligeiramente diferente da pessoa real.
Pode ser uma expressão facial que não corresponde, um movimento que não foi feito, ou até mesmo a ausência total de reflexo por alguns segundos. Linguagem corporal arcôntica tem características específicas, gestos repetitivos sem propósito, incapacidade de manter contato visual natural, tendência a invadir o espaço pessoal de forma desconfortável ou, no extremo oposto, manter distância excessiva, como se houvesse um campo de força invisível. Toth percebeu que essas entidades não conseguem imitar perfeitamente a naturalidade dos movimentos humanos genuínos. O fenômeno mais assustador que Toth descreveu é o que ele chamou de sangramento dimensional. Em momentos de alta atividade arcôntica, especialmente em locais onde essas entidades se concentram, você pode começar a ver sobreposições de realidade. Sombras que se movem independentemente, formas geométricas que aparecem e desaparecem no canto dos olhos, ou até mesmo vislumbres de outras dimensões se infiltrando na nossa. Mas por que esse conhecimento foi ocultado? Por que os próprios arcontes fizeram questão de que essa informação não chegasse até as massas? A resposta é simples e aterrorizante. Quando você desenvolve a capacidade de vê-los, você automaticamente se torna menos suscetível à influência deles. Você para de ser um hospedeiro passivo e se torna uma ameaça ao sistema de controle que eles construíram. Existe um motivo pelo qual tradições esotéricas ao longo da história foram perseguidas, queimadas e seus praticantes executados. Não era apenas sobre poder político ou religioso. Era sobre manter a humanidade cega para a realidade da manipulação arcôntica. Cada vez que alguém desperta para essas verdades e aprende a ver, o sistema de controle fica um pouco mais fraco. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Toth sabia que chegaria um tempo em que esse conhecimento seria crucial para a sobrevivência da consciência humana. Estamos vivendo esse tempo agora. A influência arcôntica sobre nossa sociedade atingiu níveis críticos. Eles não se escondem mais tanto quanto antes. Estão se tornando mais ousados, mais diretos em suas manipulações. Quando você começa a aplicar essas técnicas de observação que Toth ensinou, sua percepção da realidade muda completamente. Você percebe que muito do que aceitava como normal era, na verdade, influência arcôntica. Você começa a entender por que certas situações em sua vida pareciam surreais ou por que certas pessoas causavam aquela sensação estranha que você nunca conseguia explicar. O despertar para essa realidade não é fácil. É desconfortável, às vezes assustador, mas é necessário. É o primeiro passo para recuperar sua verdadeira liberdade, sua verdadeira humanidade. Quando você pode ver o inimigo, pode começar a se defender dele. Quando você reconhece as manipulações, pode escolher não participar delas. Toth deixou essas ferramentas não para nos atormentar com conhecimento perturbador, mas para nos libertar. Para nos dar a chance de escolher conscientemente nossa realidade, ao invés de aceitar passivamente a ilusão que foi construída ao nosso redor. O poder de ver os arcontes é o poder de recuperar sua autonomia como ser consciente. Agora, você precisa decidir. Vai continuar vivendo na ilusão confortável, mas limitante, ou está pronto para abrir os olhos e ver o que realmente está acontecendo ao seu redor. Porque uma vez que você vê, não consegue mais fingir que não viu. E eles sabem quando você consegue vê-los. Os arcontes desenvolveram um sistema de camuflagem tão sofisticado que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber sua presença. Mas existe um momento específico, um ponto de virada, quando essa invisibilidade começa a falhar. É quando sua consciência
atinge um determinado nível de vibração, uma frequência que eles não conseguem mais controlar completamente. Nesse momento, você começa a notar inconsistências na realidade que antes passavam despercebidas. A primeira coisa que você observa são os olhos. Os olhos de pessoas que pareciam normais, mas que carregam algo diferente, algo que não consegue explicar. Não é apenas frieza ou distância emocional. É uma ausência específica, como se a essência humana estivesse sendo filtrada através de algo artificial. Toth descreveu isso como o reflexo da alma sendo substituído por um eco vazio. Quando você aprende a reconhecer esse vazio, começa a vê-lo em lugares onde jamais imaginou que existiria. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você percebe que certas pessoas em posições de poder têm esse mesmo olhar vazio. Não todas, mas uma porcentagem significativa. E não é coincidência que essas pessoas frequentemente tomam decisões que parecem ir contra o bem-estar humano básico, mesmo quando uma escolha mais humana seria igualmente viável. Elas operam com uma lógica diferente, uma programação que prioriza o controle e a extração de energia sobre a cooperação e o crescimento mútuo. A tecnologia também se torna uma ferramenta de observação poderosa quando você sabe o que procurar. Os arcontes têm dificuldade em manter sua camuflagem quando estão sendo gravados ou fotografados em certas condições, especialmente quando há luz natural forte ou quando eles estão em estados de intensa emoção, seja raiva ou prazer predatório. As câmeras às vezes captam distorções sutis que o olho humano pode perder na velocidade do momento. Existem também os momentos de transição, quando eles mudam de um estado para outro. É como assistir alguém trocar de máscara, mas por uma fração de segundo você vê o que está por baixo. Esses momentos geralmente acontecem quando eles acreditam que não estão sendo observados ou quando algo os pega de surpresa. A expressão facial muda de uma forma que não é completamente humana, como se músculos estivessem se reorganizando de acordo com uma anatomia ligeiramente diferente. A energia ao redor deles também é distintiva. Você começa a perceber que certas pessoas drenam sua energia de forma sistemática, não acidental. Elas sabem exatamente como fazer isso. Sabem quais palavras usar, quais situações criar, como posicionar a conversa para que você saia da interação sentindo-se diminuído, confuso ou emocionalmente desequilibrado. E elas fazem isso mesmo quando não tem nenhum benefício óbvio da situação, como se fosse um impulso automático. Os padrões de comportamento se tornam mais claros quando você observa com atenção. Eles têm dificuldade em demonstrar empatia genuína, especialmente em situações onde não há nada a ganhar socialmente. Podem simular muito bem quando convém, mas existe uma qualidade mecânica nessa simulação. É como assistir um ator muito talentoso interpretando humanidade, mas que às vezes esquece pequenos detalhes que um ser humano real faria instintivamente. Eles também demonstram uma fascinação específica por sofrimento e conflito. Não apenas uma curiosidade mórbida normal, mas algo mais profundo, mais sistemático. Eles gravitam naturalmente em direção a situações onde podem observar ou participar da criação de dor emocional. E fazem isso com uma precisão que sugere conhecimento técnico sobre como a psique humana funciona, não apenas intuição social normal. A sincronicidade começa a trabalhar de forma diferente ao redor deles. Eventos negativos tendem a se acumular em suas proximidades, mas de uma forma que parece natural o suficiente para não levantar suspeitas. Relacionamentos se deterioram, problemas financeiros surgem, questões de saúde se manifestam. Individualmente, cada evento parece normal, mas o padrão geral sugere uma influência mais sutil e deliberada.
Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você também nota que eles têm informações que não deveriam ter. Conhecem detalhes sobre sua vida pessoal que nunca foram compartilhados diretamente com eles. Fazem comentários que demonstram um nível de conhecimento sobre seus medos, desejos e vulnerabilidades que vai além do que seria possível através de observação casual ou conversas anteriores. É como se tivessem acesso a uma rede de informações que opera de forma invisível. Os sonhos começam a mudar quando você desenvolve essa capacidade de percepção. Você começa a ter sonhos onde consegue vê-los em sua forma real, não na camuflagem que usam durante o dia. Nesses sonhos, eles frequentemente tentam negociar com você, oferecer acordos ou tentar convencê-lo a parar de observá-los tão atentamente. Alguns desses sonhos são tão vívidos e detalhados que você acorda questionando se realmente foi apenas um sonho. A reação deles quando percebem que você pode vê-los é uma das confirmações mais claras de sua natureza real. Existe uma mudança imediata na dinâmica. Eles se tornam mais cautelosos ao seu redor, mais calculistas. Às vezes tentam se afastar completamente, outras vezes intensificam suas tentativas de manipulação, como se estivessem testando até onde vai sua nova capacidade de percepção. Alguns tentam desacreditar suas observações, fazendo você questionar sua própria sanidade. Usam técnicas psicológicas sofisticadas para criar dúvidas sobre o que você está vendo. Podem recrutar outras pessoas, conscientemente ou não, para reforçar a ideia de que você está imaginando coisas ou desenvolvendo paranoia. É uma resposta coordenada que sugere comunicação entre eles de uma forma que vai além dos métodos normais de interação humana. Existe também uma qualidade temporal diferente em suas ações. Eles operam com uma perspectiva de longo prazo que é incomum para a consciência humana normal. Planejam manipulações que podem levar anos para se completar, mantendo paciência e consistência de uma forma que sugere uma experiência de tempo diferente da nossa. É como se vissem a vida humana em câmera lenta, podendo manipular eventos com uma precisão que só é possível quando você tem uma perspectiva temporal muito mais ampla. A linguagem corporal também revela muito quando você aprende a observar. Eles se movem de forma ligeiramente diferente, especialmente quando acreditam que não estão sendo observados. Os gestos são mais calculados, menos espontâneos. É sutil, mas existe uma qualidade artificial no movimento, como se cada gesto fosse escolhido conscientemente ao invés de fluir naturalmente das emoções internas. O despertar para essa realidade cria uma solidão específica. Você percebe que não pode compartilhar essas observações com a maioria das pessoas sem soar paranoico ou mentalmente instável. Mas, ao mesmo tempo, torna-se impossível voltar ao estado anterior de ignorância. É um conhecimento que isola, mas também liberta. Você começa a entender por que Toth enfatizou que esse conhecimento deveria ser transmitido apenas para aqueles que estão verdadeiramente preparados para carregar o peso da verdade. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O mundo se torna um lugar diferente quando você pode ver os manipuladores que sempre estiveram lá. As notícias fazem mais sentido, os padrões políticos se tornam mais claros. As tendências sociais revelam sua verdadeira origem, e você percebe que a humanidade está em uma batalha que a maioria nem sabe que está acontecendo. Uma batalha pela própria essência do que significa ser humano. A percepção muda radicalmente quando você desenvolve essa visão. O que antes parecia coincidência se revela como padrões deliberados de manipulação coletiva. Você nota como certas ideias surgem simultaneamente em diferentes partes do mundo, promovidas por pessoas que aparentemente não têm conexão entre si, mas que demonstram aqueles mesmos sinais sutis que aprendeu a reconhecer. É uma coordenação que vai além da comunicação humana normal.
sugerindo uma rede de influência que opera em frequências que a maioria não consegue perceber. Os meios de comunicação se tornam transparentes de uma forma quase perturbadora. Você vê como as narrativas são construídas não para informar, mas para moldar a percepção coletiva em direções específicas. Os apresentadores e jornalistas que demonstram aqueles sinais arcônticos não estão necessariamente conscientes de que estão sendo usados, mas funcionam como canais para impulsos que vêm de outro lugar. Eles transmitem ideias com uma convicção que parece desproporcional ao seu entendimento real do assunto, como se estivessem repetindo informações que foram implantadas em suas mentes. O sistema educacional revela sua verdadeira função quando você olha através desta lente. Não existe um grande plano consciente executado por humanos comuns, mas uma influência sutil que molda currículos e metodologias para criar mentes que sejam mais receptivas à manipulação arcôntica. O foco na memorização, ao invés do pensamento crítico, a fragmentação do conhecimento em disciplinas isoladas, a supressão de assuntos que poderiam despertar a consciência humana para sua verdadeira natureza espiritual. Tudo isso serve para manter a humanidade em um estado de consciência reduzida. Todd advertiu sobre algo que se torna evidente quando você desenvolve essa percepção. Os arcontes não operam apenas através de indivíduos, mas também através de sistemas e instituições. Eles influenciam a criação de estruturas sociais que funcionam como mecanismos de controle automatizados. Uma vez estabelecidas, essas estruturas continuam a função de manipulação, mesmo sem intervenção direta constante. É uma forma de controle mais eficiente e menos detectável do que a possessão individual. A tecnologia moderna oferece ferramentas perfeitas para essa influência sistêmica. As redes sociais não são apenas plataformas de comunicação, mas sistemas de modificação comportamental que operam em uma escala nunca vista na história humana. Os algoritmos que determinam o que você vê não são neutros, eles são programados por pessoas que muitas vezes demonstram aqueles sinais de influência arcôntica. O resultado é uma manipulação psicológica em massa que molda opiniões, desejos e até mesmo a percepção da realidade de bilhões de pessoas simultaneamente. Você começa a perceber como os arcontes adaptaram suas táticas à era digital. Eles não precisam mais possuir líderes políticos ou religiosos individualmente quando podem influenciar as massas diretamente através das telas que consomem horas da atenção humana todos os dias. A dependência tecnológica que a sociedade desenvolveu não é acidental. É o resultado de uma influência sutil que reconhece o potencial dessa ferramenta para o controle mental coletivo. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O entretenimento se revela como outro vetor poderoso de influência. Filmes, séries, música e jogos não são apenas diversão inocente, mas veículos para a transmissão de ideias e valores que servem aos objetivos arcônticos. Você nota como certos temas se repetem obsessivamente na cultura popular, normalizando conceitos que antes seriam considerados perturbadores ou antiéticos. A violência gratuita, a sexualização excessiva, o materialismo extremo, a ridicularização de valores espirituais tradicionais, tudo isso contribui para a degradação gradual da consciência humana. Mas talvez a descoberta mais chocante seja perceber como os arcontes infiltraram até mesmo movimentos espirituais e de crescimento pessoal. Muitos gurus, líderes espirituais e professores de desenvolvimento humano demonstram aqueles sinais sutis de influência arcôntica. Eles promovem ensinamentos que parecem positivos na superfície, mas que, na verdade, desviam as pessoas do verdadeiro despertar espiritual.
Técnicas que prometem iluminação instantânea, filosofias que negam a importância da disciplina moral, sistemas de crenças que reduzem a espiritualidade a uma questão de vibração ou energia, sem considerar a necessidade de transformação genuína do caráter. Essa infiltração do movimento espiritual é particularmente insidiosa, porque atinge exatamente as pessoas que estão buscando escapar da manipulação material. Eles criam uma espiritualidade falsa que mantém as pessoas girando em círculos, acreditando que estão evoluindo, quando na verdade estão sendo mantidas em um estado de ilusão espiritual. É uma forma de controle que reconhece e coopta o impulso humano natural para o crescimento da consciência. A medicina moderna também revela aspectos perturbadores quando vista através desta perspectiva. Não é que todos os médicos sejam agentes conscientes dos arcontes, mas o sistema médico como um todo foi moldado de forma a manter as pessoas em um estado de dependência química e emocional. O foco no tratamento de sintomas ao invés de causas, a supressão de terapias naturais que poderiam empoderar as pessoas a cuidar de sua própria saúde, a promoção de medicamentos que alteram a química cerebral de formas que podem tornar as pessoas mais susceptíveis à influência arcôntica. Você percebe que os arcontes têm uma compreensão profunda da psicologia humana e usam esse conhecimento para criar sistemas que exploram as fraquezas e tendências naturais da mente humana. Eles sabem como despertar o medo, a ganância, a luxúria e o orgulho de formas que levam as pessoas a tomar decisões que vão contra seus próprios interesses verdadeiros. E eles fazem isso de forma tão sutil que a maioria das pessoas acredita que está fazendo escolhas livres. O sistema financeiro se revela como talvez o mais poderoso instrumento de controle arcôntico. Não é apenas uma questão de desigualdade econômica, mas de como o dinheiro foi transformado em uma força que domina praticamente todos os aspectos da vida humana. A necessidade de trabalhar em empregos que muitas vezes não têm significado real, apenas para sobreviver em um sistema que foi deliberadamente estruturado para manter as pessoas em um estado de ansiedade e dependência constante. Essa percepção expandida traz uma responsabilidade pesada. Você se torna consciente de que não pode mais participar inconscientemente de sistemas que reconhece como instrumentos de manipulação, mas ao mesmo tempo vive em uma sociedade onde é praticamente impossível evitar completamente essas estruturas. É preciso encontrar um equilíbrio delicado entre a participação necessária para sobreviver e a resistência consciente aos aspectos mais destrutivos desses sistemas. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. A solidão do conhecimento se aprofunda quando você percebe quantas pessoas ao seu redor estão sendo influenciadas de formas que elas não conseguem ver. Amigos e familiares podem demonstrar mudanças sutis de personalidade, adotando ideias e comportamentos que claramente não originaram de sua própria reflexão e experiência. Você quer alertá-los, mas sabe que tentativas diretas de explicar o que está vendo provavelmente serão rejeitadas como paranoia ou teoria conspiratória. A percepção da influência arcôntica na mídia se torna inevitável quando você desenvolve os olhos para ver. Não são apenas as notícias que moldam a opinião pública de forma calculada, mas toda a estrutura de entretenimento que funciona como um sistema de programação mental em massa. Filmes, séries, música, redes sociais, todos carregam frequências e mensagens que trabalham em níveis subconscientes para manter as pessoas em estados específicos de consciência. O que mais perturba é perceber como o entretenimento moderno foi deliberadamente projetado para fragmentar a atenção humana e impedir que as pessoas desenvolvam a capacidade de contemplação profunda necessária para enxergar além do véu da ilusão.
As redes sociais se revelam como talvez a mais sofisticada ferramenta de controle mental já criada. Elas não apenas capturam e monetizam a atenção, mas moldam ativamente os padrões de pensamento através de algoritmos que funcionam como entidades arcônticas digitais. Cada scroll, cada like, cada compartilhamento alimenta um sistema que aprende a manipular com precisão crescente os impulsos e reações emocionais. As pessoas acreditam que estão se expressando livremente, mas na realidade estão sendo conduzidas através de labirintos psicológicos cuidadosamente construídos para maximizar o engajamento e minimizar a reflexão crítica. Você começa a notar como certas tendências e ideias se espalham com velocidade impossível de explicar apenas através da comunicação humana normal. É como se houvesse canais de transmissão que operam em frequências que a maioria das pessoas não consegue detectar conscientemente, mas que influenciam profundamente seus pensamentos e comportamentos. Movimentos sociais, modas, até mesmo surtos de raiva coletiva parecem ser orquestrados de forma que sugere uma inteligência coordenadora que opera além da capacidade humana comum de organização espontânea. A tecnologia moderna se revela como um catalisador dessa influência. Não é apenas uma questão de vigilância ou coleta de dados, mas de como os dispositivos eletrônicos funcionam como portais que permitem influência direta sobre o sistema nervoso humano. As frequências emitidas pelas telas, as pulsações dos dispositivos, a forma como a luz azul afeta os ritmos circadianos, tudo isso cria um ambiente que facilita a susceptibilidade à programação mental. Você percebe que seu próprio smartphone às vezes parece saber coisas sobre você que você mesmo não tinha notado conscientemente, sugerindo conteúdo e conexões que revelam um nível de monitoramento que vai muito além do que é publicamente admitido. O sistema educacional se mostra como um dos pilares fundamentais da programação arcôntica. Não se trata apenas de doutrinação ideológica, mas de como o próprio processo de educação formal treina as mentes para aceitar autoridade sem questionamento, para buscar validação externa em vez de desenvolver discernimento interno, e para fragmentar o conhecimento de forma que impeça a compreensão holística da realidade. As crianças entram no sistema educacional com curiosidade natural e criatividade espontânea, e saem como adultos condicionados a funcionar dentro de estruturas hierárquicas que servem aos interesses arcônticos de controle e previsibilidade. A medicina moderna revela aspectos particularmente perturbadores quando vista através desta lente expandida de percepção. Não é apenas sobre tratamentos que mascaram sintomas em vez de abordar causas raiz, mas sobre como todo o sistema médico foi estruturado para manter as pessoas em estados de dependência e medo em relação à sua própria saúde e vitalidade. A proliferação de doenças mentais diagnosticadas, especialmente depressão e ansiedade, parece correlacionar-se diretamente com o aumento da influência arcôntica na sociedade. É como se essas condições fossem não apenas sintomas individuais, mas indicadores de um ataque sistemático à saúde psicológica e espiritual da humanidade. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A percepção da influência arcôntica na alimentação e agricultura traz revelações sobre como até mesmo os processos mais básicos de nutrição foram corrompidos. Alimentos processados carregam não apenas toxinas químicas, mas frequências energéticas que enfraquecem a vitalidade e a clareza mental. A agricultura industrial, com seu uso massivo de pesticidas e fertilizantes sintéticos, não apenas degrada o solo e o meio ambiente,
mas produz alimentos que carecem da força vital necessária para manter seres humanos em estados de consciência elevada. É como se houvesse uma campanha deliberada para manter a população humana em um estado de névoa mental e letargia física que facilita a manipulação. O sistema religioso organizado revela contradições profundas quando examinado com esta nova percepção. Instituições que supostamente deveriam conectar as pessoas ao divino, frequentemente funcionam como instrumentos de controle que mantêm os fiéis em estados de dependência e submissão. Dogmas rígidos substituem a experiência espiritual direta e hierarquias eclesiásticas espelham as estruturas de poder arcônticas que dominam outros aspectos da sociedade. Você percebe como muitas tradições religiosas foram infiltradas e corrompidas ao longo dos séculos, transformando ensinamentos originalmente libertadores em sistemas de controle mental e emocional. A política se revela como talvez o mais óbvio teatro arcôntico, onde conflitos aparentemente irreconciliáveis entre diferentes facções servem principalmente para manter a população humana dividida e distraída dos verdadeiros mecanismos de controle. Eleições se tornam rituais de ilusão democrática, onde as opções apresentadas já foram pré-selecionadas para garantir que, independentemente do resultado, os sistemas fundamentais de dominação permaneçam intocados. Você percebe como líderes políticos muitas vezes demonstram mudanças dramáticas de personalidade após assumirem posições de poder, como se estivessem sendo influenciados ou possuídos por forças que operam através das estruturas institucionais. A percepção do tempo e da história também se transforma radicalmente. Eventos históricos que antes pareciam resultado de causas naturais ou humanas começam a revelar padrões que sugerem coordenação por inteligências que operam em escalas temporais muito maiores que a vida humana individual. Guerras, revoluções, colapsos econômicos, até mesmo desastres naturais começam a aparecer como eventos orquestrados ou, pelo menos, aproveitados para promover agendas específicas de controle social. A própria narrativa histórica que aprendemos nas escolas se revela como uma versão sanitizada e distorcida de eventos reais, projetada para ocultar os verdadeiros padrões de influência arcôntica ao longo dos séculos. Esta percepção expandida cria um dilema existencial profundo. Por um lado, você não pode mais viver em ignorância, fingindo que não vê o que agora é óbvio. Por outro lado, o isolamento social que vem com este conhecimento pode ser esmagador. A maioria das pessoas ao seu redor continua participando inconscientemente nos sistemas que você agora reconhece como instrumentos de manipulação. E suas tentativas de compartilhar estas percepções são frequentemente recebidas com resistência, descrença ou até mesmo hostilidade. Você se encontra navegando um mundo onde precisa manter aparências de normalidade, enquanto internamente vive com uma compreensão da realidade que é radicalmente diferente da versão aceita pela sociedade mainstream. É necessário desenvolver uma espécie de dupla consciência, sendo capaz de funcionar dentro dos sistemas existentes quando necessário, mas mantendo sempre a awareness da verdadeira natureza dessas estruturas e sua influência sobre o comportamento e consciência humana. A responsabilidade que vem com esta percepção não pode ser ignorada. Uma vez que você vê os arcontes operando através dos sistemas humanos, torna-se impossível participar dessas estruturas com a mesma inconsciência de antes. Cada escolha de consumo, cada interação social, cada decisão profissional deve ser pesada contra seu conhecimento dos mecanismos ocultos que moldam a sociedade humana. Escreva "Deus é fiel" se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. A transformação mais radical acontece quando você percebe
que os arcontes não são apenas uma força externa manipulando a humanidade, mas que parte de sua essência está literalmente integrada nos próprios processos mentais humanos. Esta descoberta chocante emerge gradualmente conforme você desenvolve a capacidade de observar seus próprios pensamentos com o olhar desperto que Thoth ensinou. Você começa a identificar padrões de pensamento que claramente não se originam de sua consciência autêntica, mas parecem ser inseridos ou amplificados por algo externo. Estes pensamentos arcônticos se manifestam como impulsos súbitos de consumismo desnecessário, ondas inexplicáveis de ansiedade que surgem do nada, compulsões para checar redes sociais obsessivamente ou pensamentos negativos repetitivos sobre sua própria inadequação. O mais perturbador é perceber que muitas das vozes internas que você assumiu serem suas, na verdade carregam assinaturas energéticas que não pertencem à sua essência original. É como descobrir que sua própria mente foi colonizada por entidades que se alimentam de energia emocional baixa e que trabalham constantemente para mantê-lo em estados de medo, desejo compulsivo ou conformidade social. A técnica de observação direta revelada por Thoth permite que você testemunhe este fenômeno em tempo real. Durante momentos de silêncio mental profundo, você pode literalmente ver pequenos impulsos energéticos sendo inseridos em sua corrente de consciência. Estes impulsos frequentemente precedem pensamentos específicos que o levam a comportamentos que drenam sua energia vital ou o mantêm preso em ciclos de negatividade. É uma experiência profundamente desconcertante perceber que o que você considerava ser sua personalidade pode, na verdade, ser uma composição híbrida de sua consciência autêntica, misturada com influências arcônicas que se infiltraram ao longo dos anos. Esta infiltração não acontece por acaso, mas segue padrões precisos relacionados a momentos de vulnerabilidade emocional, traumas não processados ou exposição prolongada a ambientes carregados de influência arcônica. Cada vez que você se entrega a entretenimentos que promovem violência, cada hora passada consumindo notícias desenhadas para gerar ansiedade, cada momento em que você se permite ser sugado por dinâmicas sociais tóxicas, você abre portais para que estas influências se aprofundem em sua psique. O processo de limpeza e proteção mental torna-se, então, uma prática diária essencial. Thoth ensinou que a consciência humana autêntica possui uma qualidade luminosa natural que os arcontes não conseguem suportar diretamente. Quando você aprende a cultivar e manter esta luminosidade interior através de práticas específicas de purificação mental e elevação vibracional, as influências arcônicas começam a se retirar naturalmente de sua psique. Porém, este processo não é linear nem fácil, pois os arcontes não abandonam território conquistado sem resistência. Durante as fases iniciais de limpeza mental, você pode experimentar intensificação dramática de pensamentos negativos, ataques de pânico inexplicáveis ou ondas súbitas de depressão que parecem surgir do nada. Estes são sinais de que as influências arcônicas estão sendo forçadas a se revelar e sair de seu sistema, mas elas lutam para manter sua posição. É crucial compreender que estes sintomas temporários são indicadores de progresso, não de falha, embora possam ser extremamente desafiadores de suportar sem o conhecimento adequado do que está realmente acontecendo. A sociedade moderna não oferece nenhum contexto ou suporte para este tipo de experiência, o que torna o processo ainda mais isolador e confuso. Profissionais de saúde mental convencionais interpretariam estes sintomas através de lentes puramente materialistas, potencialmente prescrevendo medicações que, na verdade, podem interferir com o processo natural de limpeza arcônica.
Esta falta de compreensão cultural sobre a natureza real da consciência humana e suas vulnerabilidades a influências não físicas cria um ambiente onde as pessoas que estão passando por despertar autêntico podem ser patologizadas e medicadas de volta ao estado de dormência espiritual. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. A responsabilidade de navegar este processo recai inteiramente sobre o indivíduo, que deve desenvolver discernimento suficiente para distinguir entre sintomas que requerem intervenção médica legítima e fenômenos relacionados à limpeza arcônica. Esta distinção é absolutamente crítica, pois interpretações incorretas podem levar tanto à negligência de problemas de saúde reais, quanto à interrupção desnecessária de processos espirituais naturais através de intervenções farmacológicas inadequadas. Esta percepção expandida traz consigo desafios éticos complexos. Você se encontra capaz de ver quando amigos, familiares ou colegas estão sendo manipulados por influências que eles próprios não conseguem detectar, mas suas tentativas de alertá-los frequentemente encontram resistência feroz. As influências arcônicas trabalham para proteger seu território, fazendo com que a pessoa influenciada reaja com hostilidade a qualquer sugestão de que sua percepção da realidade possa estar sendo manipulada. Esta dinâmica pode destruir relacionamentos e criar isolamento social profundo para aqueles que desenvolveram visão arcônica. O dilema se intensifica quando você percebe que certas pessoas, em posições de autoridade ou influência, estão claramente operando sob controle arcônico direto, usando suas plataformas para espalhar ideologias que promovem divisão, medo ou conformidade cega. A questão de quando e como intervir torna-se uma consideração moral constante. Permanecer silencioso pode permitir que danos continuem sendo causados, mas falar pode resultar em consequências pessoais severas ou simplesmente ser completamente ineficaz se as pessoas não estão prontas para receber a informação. Toth enfatizou que o timing é crucial quando se trata de compartilhar conhecimento sobre a realidade arcônica. Tentar forçar a awareness prematuramente pode, na verdade, fortalecer as influências arcônicas ao criar resistência e paranoia. A abordagem mais efetiva frequentemente envolve modelar um modo de ser que naturalmente inspira curiosidade em outros, permitindo que eles façam suas próprias perguntas, instead de tentar convencê-los diretamente de verdades que podem estar além de sua capacidade atual de assimilação. O que você acabou de descobrir não é apenas informação, é uma chave que abre portas que não podem ser fechadas novamente. Cada palavra que Toth sussurrou através dos véus da realidade carrega dentro de si o peso de milênios de conhecimento suprimido. E agora, essa responsabilidade repousa em suas mãos como brasas ardentes que você não pode simplesmente descartar. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A visão arcônica muda você de maneiras que vão muito além da simples percepção visual. É como se seus olhos desenvolvessem uma nova camada de funcionamento, uma frequência adicional que permaneceu dormante durante toda a sua vida até este momento de ativação. Você começa a perceber que essa capacidade sempre esteve lá, esperando o momento certo para emergir, como uma semente que finalmente encontra as condições perfeitas para germinar. O aspecto mais chocante da visão arcônica é perceber quão disseminada essa influência realmente está. Não se trata de alguns casos isolados ou situações extremas. Você descobre que estamos imersos em uma realidade onde a consciência autêntica é, na verdade, a exceção, não a regra. A maioria das interações humanas acontece através de filtros arcônicos que distorcem, manipulam e direcionam cada troca de informação para servir a agendas que existem completamente fora da awareness humana consciente.
Essa descoberta traz consigo um tipo muito específico de solidão existencial. Você se torna como alguém que pode ver cores que outros não conseguem perceber, tentando descrever experiências visuais para pessoas que operam com um espectro limitado de percepção. As conversas cotidianas adquirem camadas de significado que permanecem completamente invisíveis para seus interlocutores, criando um abismo comunicacional que pode parecer intransponível. Toth alertou sobre este período de ajustamento, explicando que a consciência humana precisa passar por um processo de recalibração gradual para integrar essa nova capacidade perceptual sem ser esmagada por ela. É como desenvolver visão noturna depois de anos vivendo apenas sob luz artificial. Inicialmente, a intensidade da informação visual pode ser avassaladora, mas com tempo e prática, você aprende a modular sua percepção, focalizando quando necessário e relaxando quando apropriado. A responsabilidade que acompanha esse conhecimento é imensa. Você se torna testemunha de manipulações que acontecem em níveis tão sutis que a maioria das pessoas jamais suspeitaria de sua existência. Você observa como decisões aparentemente pessoais são, na verdade, o resultado de influências arcônicas cuidadosamente orquestradas. Relacionamentos íntimos, escolhas profissionais, preferências políticas, até mesmo gostos estéticos podem estar sendo direcionados por forças que operam completamente fora da awareness consciente das pessoas envolvidas. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O dilema ético se torna constante quando você percebe que alguém próximo está claramente sob influência arcônica, tomando decisões que vão prejudicar sua vida ou a vida de outros. Qual é sua responsabilidade? Intervir pode parecer paternalista e invasivo. Não intervir pode parecer negligente e moralmente covarde. Toth ensinou que essa tensão é parte essencial do processo de desenvolvimento da sabedoria arcônica. A solução não está em tentar salvar todos ou em permanecer completamente passivo. Está em aprender a reconhecer quando sua intervenção pode ser genuinamente útil versus quando pode simplesmente fortalecer as defesas arcônicas da pessoa. Às vezes, a abordagem mais compassiva é permitir que alguém viva suas experiências completamente, mesmo quando você pode ver claramente aonde elas estão levando. Você descobre que existem momentos específicos quando uma pessoa está mais receptiva a informações sobre a realidade arcônica. Geralmente são momentos de crise pessoal, quando os padrões habituais de pensamento estão sendo questionados naturalmente. Durante esses períodos, uma palavra cuidadosamente colocada ou uma pergunta estrategicamente formulada pode plantar uma semente que eventualmente florescerá em awareness genuína. O desenvolvimento da visão arcônica também revela como certas estruturas sociais e institucionais foram especificamente projetadas para manter as pessoas em estados de consciousness vulneráveis à influência. Sistemas educacionais que desencorajam pensamento crítico genuíno, estruturas de entretenimento que promovem escapismo passivo, organizações religiosas que enfatizam obediência cega instead de desenvolvimento espiritual autêntico. Você começa a ver toda uma arquitetura social construída para facilitar a manipulação arcônica em massa. Esta percepção pode inicialmente gerar sentimentos de raiva ou desespero. Como é possível que algo tão massivo e sistemático tenha permanecido oculto por tanto tempo? Toth explicou que essa reação é natural, mas contraproducente. A raiva e o desespero são emoções que os arcontes podem facilmente explorar, criando loops de negatividade que drenam sua energia vital e obscurecem sua clareza perceptual. Em vez disso, o objetivo é desenvolver uma forma de awareness que permanece calma e centrada mesmo diante das revelações mais perturbadoras.
Esta qualidade de consciousness é como um espelho perfeitamente polido que reflete a realidade sem distorção, mas não é afetado pelo que reflete. Você se torna capaz de observar influências arcônicas com a mesma equanimidade com que observaria fenômenos naturais, reconhecendo-os pelo que são, sem ser emocionalmente sequestrado por eles. O processo de se tornar um farol de consciousness autêntica não acontece overnight. Requer prática consistente, auto-observação rigorosa e uma willingness de questionar até mesmo suas próprias percepções e motivações. Você precisa aprender a distinguir entre insights genuínos e projeções mentais, entre intuição autêntica e paranoia arconicamente induzida. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Todd enfatizou que o verdadeiro poder desta knowledge não está em lutar contra os arcontes diretamente, mas em se tornar tão alinhado com sua essência autêntica que influências arcônicas simplesmente não conseguem encontrar pontos de ancoragem em sua consciousness. É como se você desenvolvesse uma espécie de imunidade natural que repele tentativas de manipulação sem esforço consciente. Esta imunidade se estende além de você mesmo, criando um campo de coerência que naturalmente inspira outros a questionar sua própria realidade. Pessoas começam a fazer perguntas diferentes em sua presença. Conversações se aprofundam espontaneamente. Há algo em sua qualidade de being que convida autenticidade e desencoraja performances sociais superficiais. O paradoxo beautiful é que quanto menos você tenta convencer outros sobre a realidade arcônica, mais efetivo você se torna em despertar awareness genuína. Sua própria transformação se torna o ensinamento mais poderoso que você pode oferecer. Você vive de uma maneira que demonstra possibilities que outros nem sabiam que existiam. Nos momentos de quiet reflection, você percebe que esta jornada de despertar arcônico é simultaneamente a most personal e a most universal das experiências humanas. É profundamente individual, porque ninguém pode ver through your eyes ou processar reality through your consciousness, mas é universalmente relevante porque todos os seres humanos compartilham o mesmo potencial para transcender limitações arcônicas e reclamar sua sovereignty consciencial completa. A revelação final que Todd compartilhou é que os próprios arcontes servem a um propósito evolutionary dentro do cosmic design. Eles existem como uma forma de pressure que força a consciousness humana a evolve beyond seus current limitations. Sem this pressure, humans might remain complacent, never developing the spiritual muscles necessary para transcend terrestrial existence. O real gift que Todd ofereceu não foi apenas a ability to see arcontes, mas a recognition de quem você realmente é beyond all arconic influences. Você é consciousness itself, temporarily experiencing reality através de um human nervous system, mas nunca truly limited by that experience. Esta understanding changes everything about how você relaciona to existence itself.